Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Nós continuamos com a nossa oração, continuamos com a nossa emuná, com a nossa fé, que os nossos inimigos já estão derrotados, em nome de Yeshua. Nós vamos ler uma das passagens mais fantásticas da Bíblia, onde deixa claro que o Senhor, ele peleja pelos servos dele. Nós vamos ver aqui a revolta, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Coré, Datã e Abirão, eles vestiram uma roupa de vítima, mas na verdade eles eram os autores do caos. Coré, provavelmente ele queria o lugar de Moisés, ele queria o sacerdócio, apesar de já ter um lugar de destaque. E interessante, né, irmãos, que essas pessoas malignas, elas não estão satisfeitas em irem para o inferno sozinhas. Elas levam outras pessoas com ela, pessoas que não têm sabedoria, né? Porque Coré, ele acabou ali incentivando Datã e Abirão. Era só Datã e Abirão falar assim: Coré, essa briga é sua. Isso aí é problema seu. Nós não vamos se colocar contra Moshe Rabino, nós não vamos se colocar contra Moisés. Mas esses filhos do diabo, eles são manipuladores e especialistas em se vitimarem. A revolta de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão, ela está relatada no livro de Números, capítulo 16. Onde esses homens, junto com mais 250 líderes, eles questionaram a liderança de Moisés. E eles fizeram acusações contra Moisés, acusações gravíssimas, gravíssimas. Depois, os irmãos leiam Números capítulo 16 até o versículo 26. Vocês vão ver o que aconteceu. Eu não vou ler isso tudo para o vídeo não ficar muito extenso. Okay? É uma leitura fantástica e nós podemos sentir a presença do Eterno. E eu vou ler aqui do versículo 27 ao versículo 32 para ver a conclusão desse caso. Né? A gente vai ver o que o Eterno fez aqui. Né? Moisés, ele questiona, né? Pouco para vós é ter a posição que vocês já têm? Vocês têm uma posição de destaque, mas não, eles queriam derrubar Moisés, eles tinham ódio de Moisés. Mais uma vez a gente vê aqui, né, o grupinho, né, o grupinho que deixou ali o maligno entrar dentro da mente e do coração deles. E o desfecho de toda essa história, né, porque a gente vai ver Moisés tentando de todas as maneiras resolver. Moisés deu chance para eles se arrependerem, né, porque Moisés sabia o que ia acontecer. Moisés sabia, Moisés tinha intimidade com Deus. Eles não. Vamos ler aqui Números capítulo 16, versículo 27, né, a gente vai ver aqui o checkmate. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta de suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procede. Olha o que Moisés está falando aqui. Tudo que eu fiz até hoje foi o Eterno que colocou no meu coração, porque eles estavam questionando as atitudes de Moisés. Ok? E olha só o versículo 29, né? Que tremendo. Se esses homens morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou.
Esse versículo, ele é extraordinário, porque a gente vê aqui uma coisa extremamente grande. Esses homens, eles se levantaram contra Moisés. E mesmo que se Moisés ele tivesse errado, a sentença deles de morte já tinha sido dada. Porque olha o que Moisés fala, né? Se esses homens morrerem de uma morte comum, o Senhor não me visitou, ou melhor, o Senhor não me enviou. Ou seja, a morte deles já estava decretada, independente de Moisés estar na direção de Deus ou não. Esse é o grande problema de se levantar contra um servo de Deus, se levantar com mentiras, né? Se levantar com calúnias, se levantar com manipulação. Tomem cuidado, né? Eles poderiam conversar com Moisés. Moisés, nós não estamos gostando do que está acontecendo. O senhor pode nos explicar? Eles poderiam tentar conversar, mas não. Mas não, eles quiseram destruir Moisés. Versículo 30. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecerei que estes homens irritaram ao Eterno. E aconteceu que, acabando Moisés de falar, todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. Foram totalmente destruídos. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Tomem cuidado quando vocês mexerem com o servo de Deus. A rainha da Inglaterra, uma vez ela falou, eu não tenho medo de exército nenhum, mas eu tenho medo de uma pessoa que ora, que busca ao Eterno. Tomem cuidado. A gente está vendo aqui, esse mesmo Deus que destruiu esses caluniadores aqui, esse mesmo Deus que destruiu esses manipuladores é o que peleja por mim e o que peleja por vocês que estão passando aí por esse tipo de situação. Creio na vitória, fazemos a leitura já mentalizando a destruição daqueles que querem nos destruir. Não adiantam. Contra Israel não tem Deus, não tem mandinga, não tem santinho, não existe sal grosso. A lei da semeadura vai vir. Que o Eterno nos guarde, que o Eterno continue nos protegendo, que o Eterno continue acrescentando fé no nosso coração para a gente continuar orando. Né? Enquanto eles se juntam em grupos, né, para falar mal, para maquinar o mal, né, para manipular coisas para nos atingir, nós dobramos nossos joelhos e apresentamos eles diante do Eterno. Que o Eterno abençoe a todos aqueles que são de bem, que são de paz. Shalom, shalom. Amém.